boa tarde. Hoje estaremos apresentando a segunda rodada do DIRF Responde 2020. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte conceitual, tá? Depois vai estar entrando o pessoal do suporte do RH, como também o pessoal do suporte do fiscal, para estar tirando todas as dúvidas. O evento está sendo gravado, a gente vai estar disponibilizando na home da consultoria em alguns dias. Durante o evento, se vocês quiserem, a gente já vai estar no chat, tá, respondendo as dúvidas, então vocês já podem estar colocando as dúvidas que o pessoal vai estar respondendo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a DIRF, né? Essa é a primeira obrigação que a empresa tem quando inicia o ano. Acredito que muitos de vocês já iniciaram nessas entregas. Bom, me apresentar para vocês, eu sou a Milena, eu estou na companhia desde 2019, eu faço parte do time da consultoria, eu fico aqui na matriz em São Paulo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é a DIRF, o objetivo, quem deve entregar, prazo de entrega, penalidades, sobre o layout, tá, 2020 e pontos de atenção. Bom, um conceito, né? Como o nome já diz, a DIRF é a declaração do imposto de renda na fonte. Essa declaração ela deve ser feita e entregue pela fonte pagadora. Foi instituído uma instrução normativa 1915 de 2019. Ela foi publicada em novembro, tá? Essa instrução ela fala sobre os rendimentos pagos durante o ano calendário 2019, né? Que as empresas elas têm que entregar das pessoas que tiveram retenção pelo menos em um mês do ano calendário, tá? Tanto pessoa física como jurídica. Também em novembro foi publicada a Instrução Normativa 1919, que aprova o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda. Esse programa ele já está disponível no site da Receita para download. Então, qual o objetivo da DIRF, né? Essa obrigação ela serve para fiscalizar, né, se as empresas estão cumprindo as suas regras de legislação em relação aos pagamentos de imposto de renda. Ela tem como objetivo do quê? Verificar a sonegação de impostos, tanto da parte da empresa, como também da parte da pessoa física. Porque após a fonte pagadora, as empresas fazerem as suas declarações, ela tem que entregar um informe de rendimento, tanto para os físicos como para o jurídico, aqueles que prestaram serviço, né? Para também eles fazerem sua declaração de imposto de renda. Então, depois disso, a Receita faz um cruzamento de informações. Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas retenções mais comuns, né? O nosso público hoje é mais RH, então, quais retenções que a gente vê mais dentro do RH é o código 0561, que é a questão de pagamento de salário, né? Nós também temos a 1708, que é IR sobre serviços prestados, o 5952, que é mais de público de fiscal, né, que é referente a PIS/COFINS, e temos 0588 também, que é aqueles rendimentos para trabalhadores sem vínculo empregatício. Quem deve fazer essa entrega, né? Então, como a gente já falou de uma questão mais conceitual, a Instrução Normativa 1915, ela traz algumas definições, tá? Que vocês podem até estar vendo na íntegra de quem deve enviar, separados por empresa. Eu vou mostrar para vocês mais uma questão assim abrangente, né? Do que traz a instrução normativa. Então, a instrução ela fala que independente do regime tributário adotado, desde que seja empresas simples nacional, lucro real presumido, as empresas devem sim fazer as suas entregas, tá?
as pessoas e empresas que tiverem retenção de IR em qualquer período do ano calendário, esse a gente está falando de 2019, são obrigados a enviar a DIRF, tá? Então, quais são aquelas empresas que estão obrigadas? São organizações individuais, empresas privadas, inclusive filiais, tá? Empresas públicas, condomínios, todas essas. Isso vocês podem verificar dentro da instrução normativa. Qual o prazo de entrega, né? Hoje já é dia 18, daqui 10 dias se encerra, né, a entrega da declaração. Então, a Receita ela vai estar recebendo até o dia 28/2, até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, tá? Para aquelas empresas que encerraram suas atividades no ano de 2019, também tem que fazer sua declaração, tá? Agora em 2020, informando sobre o encerramento da empresa. Agora, se a gente teve aquelas empresas que tiveram movimento em janeiro de 2020 e encerraram suas atividades, essas têm até março de 2020 para enviar sua declaração de encerramento. Penalidades, né? Toda obrigação tem a sua penalidade, né? E a DIRF ela não é diferente. Então é fundamental que as empresas cumpram a entrega da DIRF, tá? Porque, como a gente já falou, ela serve para fiscalização da receita. Então, caso as empresas deixem de enviar a sua declaração ou apresentar ela fora do prazo, ou até informar algum dado errado, ela vai sofrer uma multa, tá? Será aplicado um percentual de 2% ao mês ou fração, incidido sobre o valor que foi declarado, tá? Também sofrerá um valor, uma multa mínima de R$ 200 para aquelas empresas que são enquadradas no Simples e até R$ 500 para as demais empresas. Mostrar um pouquinho do layout para vocês, tá? Então, a consultoria, todas as obrigações que são entregas grandes, né, como a DIRF, RAIS, a gente faz a conversão do layout para ver se teve alguma alteração. E esse layout ele fica disponível, tá? No home na home da consultoria. E esse ano, acho que todo mundo já está ciente que a gente não teve nenhuma alteração de layout. A única alteração mesmo é a questão de validação, que é para os dependentes. Até o ano passado, a gente poderia incluir dependentes de até 12 anos de idade, né? Sem o CPF, e esse ano não. Já é uma instrução normativa que foi publicada em 2017, que é a 1828, que já falava que em 2020, qualquer dependente incluído na base tem que ter o CPF. Então, aqui eu estou deixando para vocês o link da nossa home, né, onde está a conversão do layout, que caso vocês queiram, tenham curiosidade de ver ele está convertido. A gente também faz uma análise comparativa do ano anterior para o ano atual, também fica disponibilizado, então através desse link vocês conseguem acessar. O ponto de atenção. A gente traz essas questões de ponto de atenção, isso fica publicado no site da Receita Federal, tá? A Receita ela faz um filtro de todos os chamados que eles têm durante a entrega da DIRF, eles fazem um relatório com as perguntas mais constantes, né? Então, eu peguei algumas, estou trazendo aqui para vocês, que é o quê? Um funcionário beneficiário teve retenção somente um mês. Preciso informar todos os meses? Sim. Em relação ao beneficiário incluído na DIRF, deve ser informado a totalidade dos rendimentos pagos. Então, se o funcionário teve somente um mês de retenção, eu preciso levar os 12 meses para a DIRF. Também temos qual o prazo de entrega do comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retida na fonte. Então, esse comprovante ele deve ser fornecido para o colaborador ou para aquela pessoa que fez o serviço, né, prestou serviço dentro da empresa, até o último dia do mês de fevereiro, tá?
E se a gente deixar de fornecer, né, esse comprovante para as pessoas físicas ou para aqueles que prestaram serviço? Então, se a empresa deixar de fornecer, ela corre o risco de sofrer uma multa de R$ 41 e R$ 43 por documento, tá? Também estou deixando o link aqui para vocês, caso vocês tenham curiosidade e ver quais são as demais perguntas que a Receita deixa lá. Estou deixando o link aqui que vocês podem entrar e verificar melhor, tá? Bom, eu mostro para vocês aqui os próximos webinários que a consultoria vai estar fazendo. Também vai envolver o time de produto. Então, agora em março, no começo de março, a gente tem o webinar sobre a emenda constitucional 103, que a gente vai estar falando sobre os cálculos de INSS, e cada linha vai vir mostrar dentro do sistema, tá, como vai ser feito esses cálculos. A gente também vai ter em março a RAIS, né, a Relação Anual de Informações Sociais, que a gente vai ter algumas mudanças esse ano para aquelas empresas que já estão dentro do E-Social. A gente vai estar falando isso no dia 10 e 11 para o público do Proteus, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso material de apoio, a parte conceitual, mas é isso, né? Porque a gente não teve muita mudança esse ano. Consigo. Tá todo mundo vendo a minha página, né? Então, para vocês acessarem, né, o espaço da consultoria, vocês vão acessar através do tots.com. É uma área logada, é uma área para cliente, então vocês têm que clicar no Já é cliente, espaço legislação. Ele vai abrir um pop-up, tá? Esse pop-up é para vocês se cadastrarem, quem tiver interesse em receber a news da consultoria. A gente elabora notícias. Agora o RH está passando por uma mudança, né? Desde que mudou o ano, a gente está tendo bastante mudança, então a gente acaba avisando, fazendo notícia. Então, se vocês tiverem curiosidade, querer estar por dentro das coisas que acontecem, é só vocês colocarem o e-mail de vocês aqui que vocês vão estar recebendo. Se a gente for um pouquinho mais para baixo, a gente deixa sempre em destaque as 4 obrigações, tá? Que está no auge. Então, a gente tem o E-Social aí que está passando por diversas mudanças. A gente tem o REINF, a DIRF, que é o nosso assunto de hoje. A gente também tem a LGPD, que vai estar entrando logo aí em agosto. Eu vou entrar na página da DIRF para vocês verem. O que tem nela é bem o que a gente conversou, é mais essa questão conceitual mesmo. Vamos ver se ele abre aqui para vocês verem. Espera só um minutinho. É a página da consultoria. Gente, acho que eu não vou conseguir abrir, porque a gente deve estar com algum delay na página. Mas eu vou fazer assim, então, eu vou deixando carregando na minha página, tá? Depois eu vou... carregou, ela tá devagarzinha, mas ela tá indo. Tudo que é ao vivo demora um pouquinho mais. Então, o que eu falei para vocês está tudo aqui. Objetivo, quem está obrigado, prazo de entrega. A consultoria deixa sempre as últimas atualizações da DIRF. Aqui vocês podem ver essa análise comparativa que eu comentei. Mais para cima a gente tem os layouts, tá? De todos os anos, todos em Excel, para quem tiver curiosidade, quiser baixar para dar uma olhada. Mais para baixo, a gente tem as páginas dos produtos, tá? Então, se vocês clicarem na página do Proteus, vai direcionar para todo o conteúdo do Proteus referente à DIRF, tá? É a página centralizadora do produto. Mais para cima, a gente tem as legislações da DIRF, que vocês não precisam ficar procurando no Google, aqui já está tudo bem especificadinho. E aqui, se vocês clicarem, façam suas inscrições para os próximos eventos, vai direcionar para a página dos eventos Responde, que é aqueles que eu apresentei para vocês, que são os próximos, né? Que é tanto a RAIS como a emenda constitucional. Bom, a minha parte é mais isso mesmo,
tá? Eu vou estar passando para a Priscila. A Priscila vai estar falando um pouquinho sobre a questão do produto para o módulo de RH, mas eu fico por aqui com ela, então se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui nas perguntas que a gente vai estar respondendo, tá? Aguarda só um minutinho que a gente vai estar mudando o apresentador. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Priscila Gonçalves. Eu faço parte do time do suporte para os recursos humanos. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a ferramenta. Então, nós disponibilizamos os pacotes de atualização das versões 12.1.23 para 25 e a 17 para os clientes que têm a garantia estendida. Sobre a garantia estendida, a gente comunica no link do pacote, a gente fala sobre a garantia e, em caso de dúvidas, a gente pode entrar em contato com os executivos de conta. Necessário aplicar o pacote de atualização, por quê? Por mais que a gente não tenha alteração no layout, cada ano a Receita disponibiliza um código. Então, através desse código que ele sabe que é a DIRF de 2020. Então, a gente tem que aplicar a atualização por conta disso. Então, a gente fala aqui do código verificador, que ele vai no cabeçalho. Então, normalmente, quando a gente faz a importação no validador, o que o validador fala para a gente? Que tem um erro. Ele nos dá a linha de erro e a ordem. Então, o que a gente faz com essa informação? Eu busco no layout. O pessoal da consultoria já mostrou para a gente um layout em Excel. Ele é bem bacana. Você clica, por exemplo, é na linha responsável. Então, eu clico na linha e ele me leva isso para falar o que o governo espera daquela informação. Então, a parte do código verificador fica logo na primeira linha, então a gente consegue descobrir se tem atualização ou não. Depois a gente tem a atualização dos mnemônicos. A partir dele eu falo para o sistema o que vai para o meu arquivo magnético. Vamos supor que eu não queira levar somente quem tem retenção de R ou valores acima de 28.559. Eu quero levar todo mundo. Então eu entro lá no meu PLLIM DIRF e coloco 1.00, por exemplo. Então, ele vai levar todo mundo que tem rendimentos acima de R$1. Isso serve também para os autônomos. Então, aqui a gente traz um pouquinho da manutenção da base, que ele gera um log quando a gente faz a geração da DIRF no GPM 550. Então, ele tem um diagnóstico, se a gente quiser utilizar, para ver o que na nossa base não está preenchido e que deveria. E também ele gera no próprio log algumas inconsistências. Por exemplo, às vezes ele gera para a gente inconsistência em transferência. Essa transferência, o que eu preciso analisar? Vamos supor que tem uma transferência de 2019 e que o meu processo, por exemplo, por algum motivo ficou em branco. Então, eu entro lá e faço a correção. O que vem de 2018, 2017, a gente pode desconsiderar. Sobre as atualizações, então, a gente já tem os pacotes principais liberados. Próximas atualizações. Então, por exemplo, ocorreram alguns erros que a gente pegou no decorrer da DIRF. Quando vai ser liberado? No próximo pacote acumulado. Provavelmente dia 21. Ainda não tem essa data exata, mas provavelmente ela será liberada dia 21. Aqui alguns documentos. Então, por exemplo, o pacote de atualização, artigos sobre a DIRF. Esse link ele é bem legal porque eu tenho todos os artigos criados. Então, vamos supor, o ano passado a gente teve um erro em férias. A gente tem conferência de como fazer a parametrização. Vamos supor, deu um erro no meu layout lá da DIRF, quando eu fiz a importação, que era na linha 2, na ordem 4. A gente pega muito esse erro, que é o telefone. Então, se o validador me der um erro, eu entro no descobrir o que o governo, o que a DIRF espera desse erro. Então, ele tem uma linha. O que ele espera dessa linha e dessa ordem? Ah, é o telefone. Então, a gente tem documentações sobre cada erro que ele gera no validador.
Então, às vezes, se vocês quiserem, podem consultar nesse link. Ah, é o telefone? Joga lá, telefone DIRF. Ele já traz para vocês o link com a orientação. Temos ali a atualização no layout, que é a parte daqui. A gente pega, às vezes, também é onde o cliente não baixou o DIRF 2020. Então, a hora que fizer a importação, ele vai gerar um erro, vai falar que não está de acordo. Então, isso direto no validador. E aí a gente baixa o DIRF 2020 atualizado. Aqui um pouquinho, né, sobre a nossa tela, a nossa página centralizadora. Aqui eles vão colocar todas as informações das últimas issues liberadas. Temos a parte de legislação, FAQs, o manual. Dentro do nosso artigo DIRF 2020 do GPE também a gente tem manual, a gente tem mais informações. Então, agora eu vou dar uma olhadinha nas dúvidas que vocês já colocaram aqui para gente, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho que já tem dúvida. Então, já tivemos a dúvida da transferência. Deixa eu ver. Aqui. Verbas com incidência para IR, mas sem configuração para DIRF. O que o sistema avisa? Por exemplo, eu tenho uma verba que é um provento. Ela não tem um identificador de cálculo. Vamos supor que eu criei um prêmio dentro da minha empresa e esse prêmio ele incide IR. Então, eu preciso colocar a informação para levar para a DIRF. Porque, por exemplo, quando vocês entregaram lá atrás a DARF, que tem aquele montante, eu não descontei IR sobre aquele valor também daquele prêmio? Então, agora para a DIRF, eu também preciso levar essa informação. Então, quando, por exemplo, é um provento e ele tem incidência de IR, descontou IR, entrou para a base, eu preciso mandar isso para a DIRF. E eu mando como rendimento tributável. Então, é aquela base que a gente tem que faz para fazer o desconto de IR. Então, eu mando isso como, por exemplo, um rendimento tributável. A gente tem uma sugestão de incidência. É uma sugestão. Por que sugestão? O cliente pode alterar. Vamos supor que eu tenho uma verba de rescisão, não tem incidência, e nós colocamos ela como rendimento tributável. Mas na sua empresa, o seu jurídico acha que ela tem que ir como uma verba rescisória. Então, eu altero aquela incidência para DIRF e para E, por exemplo, que são de verbas rescisórias. Então, a gente deixa como sugestão para que vocês consigam entender o que é aquela letrinha, para onde que ela vai levar, mas que vocês também podem trocar. Então, quando ele dá esse log aqui para a gente de verba com incidência de IR, mas sem configuração para DIRF, normalmente porque ela está com sim para IR e não para DIRF. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque eu já mandei essa informação uma vez numa DARF. Isso pode dar alguma divergência. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Qual o link do validador? Você diz para baixar o link do validador, né? O PGD, que é o programa da DIRF. Se for ele, a gente tem um artigo que ele chama DIRF 2020. Então, dentro desse artigo, eu coloco qual é o caminho da Receita Federal para que a gente possa baixar o validador de 2020. Oi, desculpa. Eu estou vendo que tem bastante pessoas perguntando sobre o material. Esse material está disponível aqui já na ferramenta, tá? Só vocês irem lá embaixo, na aba Documentos, tem 2 documentos. Um é da questão conceitual e o segundo é a apresentação do Proteus, tá? Vocês podem baixar para download na máquina de vocês. E a gravação vai ficar disponível dentro de alguns dias na home da consultoria, tá bom? Obrigada. A gente vai continuar aqui respondendo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta de 1/3 de férias indenizadas e proporcionais. Essas verbas, elas têm alguma incidência de imposto de renda, por exemplo? Então, o que eu faço quando eu fico nessa dúvida? Eu pego a sugestão que a TOTUS disponibiliza. Então, a gente tem lá, sugestão de incidências. Sento com o meu jurídico e vejo qual a melhor opção. Por quê? Vamos supor que você queira colocar isso como rendimento tributável, ou não, você queira falar que ela é uma verba, é uma verba, né? Que tem incidência, então ela tem
tem que ir como uma verba rescisória. Essa é a nossa sugestão de incidência e tira a dúvida com o seu jurídico para ver a melhor maneira de se levar. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nos casos aqui, por exemplo, o titular paga com participação. O que acontece? Quando a gente leva isso, o que o governo espera? O governo espera isso separado. O governo que a gente fale o que é titular e o que é dependente. Tanto que no layout a gente tem situação. Então, eu tenho um código para a situação de mensalidade de titular e mensalidade de dependente. Eu tenho um código que fala sobre a coparticipação do titular e a coparticipação do dependente. Então, para o governo, ele espera isso separado. E no Proteus, a gente também tem como levar isso individualizado. A gente tem um menu próprio de coparticipação e né, dentro do Proteus para levar isso depois para a DIRF. Por que eu não posso fazer o lançamento manual, lá em lançamentos por funcionário e ir direto para a folha? Porque lá não tem onde colocar um fornecedor. Então, quando a gente faz o lançamento da verba na folha de pagamento, eu não tenho onde falar para o sistema que aquele valor é de tal fornecedor, que tem tal CNPJ, então registro ANS. Então, a gente tem que sempre utilizar os menus próprios do Proteus. Então, para plano de saúde, a gente não faz o lançamento manual na folha de pagamento. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem uma dúvida referente ao ID 007, que é o desconto do adiantamento. Na documentação da DIRF 2020, informa que ela precisa ter incidência de R. Essa parte legal, na verdade, isso aqui é a legislação onde eu falo que eu sou regime caixa, então o meu IR é descontado no meu adiantamento. Essa parte entra na folha de pagamento, tá? Não necessariamente para a DIRF. A DIRF, ela vai levar o que eu tenho na minha folha. Então, aquilo que eu fiz durante o meu ano calendário de 2019, eu apresento agora. Então, a gente tem também uma documentação sobre o regime caixa. Pode jogar no Google mesmo. Caixa Proteus, ele vai te trazer um documento onde eu falo quais são as verbas e como essas verbas precisam estar cadastradas. Para a DIRF, o que ele vai fazer? O adiantamento, ele tem que entrar e sair. Então, por exemplo, por que eu faço isso, né, e já não, por exemplo, desconsidero? Muitos clientes falam, mas é o mesmo valor. Vamos supor que o meu funcionário estava de férias, ou ele teve um reajuste salarial, onde no mês ele teve o adiantamento no valor, e depois o desconto dele pode ser diferente, já mudou de mês, né, quando ele vai levar o desconto. Então, ele realmente vai abater um do outro. E a parte da parametrização, que é para a folha de pagamento, né, para cálculo do adiantamento, pode dar uma olhadinha na documentação que a gente explica quais as verbas e como que ela tem que estar cadastrada. Sobre, vi aqui que a Ana colocou para a gente, não estamos conseguindo baixar o material PDF que está na ferramenta. A gente já respondeu agorinha para você, Ana, dá uma olhadinha. A gente atualizou o material, verifica por gentileza. Informe de rendimento por e-mail. Danilo, a gente abriu uma melhoria solicitando que seja enviado por e-mail, uma vez que a gente já faz dos olerites, né? O demonstrativo de pagamento, não tem isso no Proteus, não tem isso na ferramenta. Por que ainda não temos? Porque a gente tem outros canais. Então, a gente tem o meu RH, nós temos o portal, até mesmo se o próprio validador da Receita, ele também tem esse informe de rendimento lá dentro. Então, por enquanto, por e-mail, a gente ainda não envia. Quando ele gera para a gente, existem divergências entre a tabela SRD e a RHS. A RHS ela é o histórico que eu guardo a mensalidade do meu plano de saúde ou odonto. Vamos supor que por um mês eu fiz uma alteração manual. Lancei direto na SRD. O que o sistema fala? Olha, existem valores na SRD que não estão nessa tabela. Se não tiver na RHS, não vai para a DIRF. Por quê? Conforme eu falei lá atrás, na SRD, eu não tenho de onde puxar o fornecedor. Então, eu não puxo o CNPJ, não puxo o registro da ANS.
Então, obrigatoriamente tem que estar na tabela RHS. E, se for com participação reembolso, tem que estar na tabela RHP. E nós temos também um documento de como conferir. Então, quando está divergente, o que eu faço para conferir? E se precisar fazer manual, como que eu faço manual? A gente também tem uma documentação que vai estar naquele link com todos os nossos artigos. Quais são as principais tabelas? Temos diversas tabelas, brincando aí umas 10, 15 tabelas. Principais são SRL, SR4, RCS. RCS vai levar a parte de plano de saúde, SR4 leva os valores e as datas, SRL leva o cabeçalho, onde eu falo sobre o meu funcionário. Então, temos também tabelas, por exemplo, a SMU, SM9, onde eu vou puxar a parte de previdência complementar, e as tabelas envolvidas, né, para gerar informação nessas tabelas principais aí para a DIRF. No arquivo, ele gera, quando a gente faz a importação, ele gerou um aviso da relação de dependência não informada. Esse campo, no layout da DIRF, ele não é obrigatório. E a gente não informa isso dentro do Proteus para que seja levado. Como não é algo obrigatório, o que a gente pode ver, então, nesse caso, é legal você encaminhar para a gente um print dessa tela do validador, ficha financeira. Por que sempre a gente faz a conferência por ficha financeira? Nela, eu consigo gerar por data de pagamento, porque a DIRF é data de pagamento, nunca por competência. Existem as incidências, onde eu seleciono nos meus parâmetros, ele traz as incidências para a DIRF, e a partir daí a gente consegue analisar. Por exemplo, está dobrando o valor da dedução do dependente do IR, está dobrando o valor do meu INSS, está dobrando o valor do meu imposto de renda, está indo valor a mais para os rendimentos tributáveis. 99% dos casos de incidência de verba. Então, pega a ficha financeira por data de pagamento, seleciona incidência 1, coloca lá os roteiros de FR, 13º, adiantamento, e confere, dá uma olhadinha. O que eu tenho, por exemplo, de base que está com incidência errada? Muitas vezes a gente pega incidência A numa verba de base, que ele vai fazer o quê? Ele vai somar nos meus rendimentos tributáveis. Ou, por exemplo, dedução do dependente. Dá uma olhada para ver se esse mês não é um mês de férias, onde ele vai levar para a DIRF o que está ali na incidência. Então, vamos supor, a minha dedução de dependente da folha está com T. Só que eu também tenho, nesse mês, as minhas férias, onde a dedução do dependente de férias fica com T. E se for para o 13º, vai ficar com T1. Mas dá uma olhadinha nas incidências para ver se não está duplicando. Abono, não só o abono, mas abono mês seguinte, mês, ou férias mês seguinte. Puxa a ficha financeira por data de pagamento. Ele vai trazer para você, naquele mês que houve o pagamento de férias, todas as verbas. Quando for verba do mês, o que o sistema faz? Ele traz o valor do mês naquela verba, somando o valor do mês seguinte. E traz uma verba também de mês seguinte. Se você somar, o valor realmente vai ficar maior do que estava no seu recibo de pagamento das férias. Só que a gente tem duas verbas de desconto, que tem a verba de abono pago mês anterior e férias pagas mês anterior. Essas duas verbas que são desconto também precisam estar configuradas para a DIRF ou férias mês anterior como A ou abono mês anterior como 0, para ele subtrair desses valores e não levar um valor a mais. E a forma de conferência realmente é essa: pegar a ficha financeira por data de pagamento, com incidência 1 selecionada e comparar com a manutenção. Temos também o relatório de conferência, só que na manutenção ele te mostra todas as colunas, exatamente como ele vai levar para o arquivo da DIRF. Então, a gente também tem um documento de como conferir a DIRF. Então, tem no nosso link dos nossos artigos, ou também você pode jogar no Google, como conferir a DIRF Proteus.
vai te trazer a documentação. Então, a gente tem bastante documentação criada, como que eu gero meu arquivo magnético, como que eu confiro a minha DIRF, como que eu gero a minha DIRF. Tem bastante documentação. Vamos ver esse aqui de... A gente pega bastante dúvida sobre coparticipação, informações complementares, que às vezes eles trocam, né, o CNPJ. O que eu preciso ver? Se eu estou atualizado, se lá dentro do meu cadastro de fornecedor está correto, se na minha tabela RHS gravou corretamente. Por que eu falo da tabela? Vamos supor que lá atrás, no produto, por algum motivo ele gravou errado nessa tabela. Para a DIRF é consequência, ele vai levar o que ele acha dentro do sistema. A DIRF ela não vai pegar e alterar algum campo da sua tabela ou alterar um CNPJ, ela vai buscar o que ela tem dentro do sistema. Então, pode ser que em algum momento tenha ficado errado lá atrás na tabela, ou na RHS ou na RHP. E se foi lançada manualmente, a gente tem um documento de como fazer o lançamento manual na DIRF sobre assistência médica. Porque como tem alguns códigos que precisam ser preenchidos, então a gente tem um documento com passo a passo, print de tela, bem bacana, para a gente fazer manual. Troquei o meu fornecedor. Quando eu troquei o meu fornecedor, eu entrei lá dentro do meu cadastro de planos ativos e coloquei uma nova linha. Então, por exemplo, eu tinha lá o meu fornecedor X, ele acabou, encerrei contrato com ele em setembro. Vou pegar o exemplo aqui. Eu coloco uma data fim para esse meu fornecedor e crio uma nova linha com o meu novo fornecedor. Se eu não faço isso, o sistema vai entender que se eu simplesmente entro naquele fornecedor que eu já tenho e troco, o sistema vai entender que foi sempre aquele fornecedor que eu troquei agora. Então, como eu disse, da DIRF é histórico dentro do sistema. Então, eu preciso fazer certo lá atrás para que na minha DIRF ele venha correto. As inconsistências apontadas no diagnóstico vão impossibilitar a devolução da DIRF? Depende. Vamos supor que que não estão atreladas a um identificador de cálculo obrigatório. A gente disponibilizou alguns identificadores novos, 1730, 1731. E se eles não estiverem cadastrados, isso vai gerar no seu log de inconsistência e ele precisa ser criado, porque senão ele não gera DIRF. Vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui, por exemplo, do abono. Ele é um desconto, classifiquei como 0. Deixa eu ver, ele deduziu e informou o abono pecuniário. A gente tem uma coluna dentro da manutenção que ela traz só o que é abono pecuniário. Então, tudo que eu tenho como 0 dentro da minha ficha financeira tem que levar para essa coluna. A troca de fornecedor, que é do plano de saúde, como eu falei. Então, lá atrás, eu preciso ter feito corretamente dentro do menu de plano de saúde ativo. Eu tenho que encerrar aquele fornecedor e criar uma nova linha com um novo fornecedor e novo plano. Assim, o sistema vai guardar o histórico. Se eu entrei simplesmente na linha criada e troquei de fornecedor 2 para 3, ele vai sempre trazer agora a informação do novo fornecedor. O que ele gera de diagnóstico, tanto de plano de saúde quanto de transferência, não impossibilita a geração da DIRF, tá? Você pode dar sequência, só que você vai ter que olhar a parte do plano de saúde lá dentro da manutenção do arquivo, em outras informações, informações complementares, se a informação lá está correta. Então, o CNPJ foi correto, os valores foram corretos, então a gente tem que dar uma olhadinha. Ele não impossibilita, mas precisa ver se ele levou certinho. Nancy, nós temos algumas correções, né, que vão ser liberadas no próximo pacote acumulado. Não lembro se vai ter algumas coisas de férias, mas é bem específica essa parte de férias, é quando eu tenho 2 férias calculadas, que uma não estava indo para o mesmo período aquisitivo e mesmo mês de pagamento. Mas quanto a plano de saúde e abono pecuniário, isso o sistema está fazendo correto. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma correção para esses itens.
Deixa eu ver aqui do abono. Aqui. O abono já está como 0, é um desconto, mas ele está duplicando na DIRF. A gente precisa entender como que ele está duplicando. Então, se você somar todos os proventos mês seguinte de abono que estão com 0 e abatendo o desconto com 0, ele continua levando para manutenção da DIRF errado? Lembrando que toda vez que a gente mexe no cadastro de verbas, a DIRF no GPM 550 novamente, senão ele não é a alteração que a gente fez. A gente tem aqui uma dúvida, né, que em Brasília tem uma empresa pública, a gente já está respondendo para você, daqui a pouco você recebe a nossa resposta. Se tiverem mais alguma dúvida, vamos... apareceu. Na hora de gerar a DIRF, o ano base, então vamos lá. A gente tem o GPM 550, que ele é a geração do arquivo. Ali eu coloco 2019, porque eu estou gerando valores do ano passado. Quando eu gerar o meu arquivo magnético, ele me pede os 2 anos. Então, eu tenho o ano de referência e o ano calendário. Então, eu estou fazendo referente ao ano de 2019 para o calendário agora de 2020. E a gente também tem uma documentação, um passo a passo de como gerar o arquivo magnético. Então, se vocês pesquisarem arquivo magnético de tela, você precisa do novo pacote da DIRF ou você precisa do pacote o atual que a gente liberou com o novo layout? Se for ele, já está disponibilizado. A gente tem uma documentação que chama MP DIRF 2020 em os 3 pacotes, né, para os 3 releases. E quando sair correções, no próximo pacote acumulado. Tendência não informada. Pode desconsiderar, esse campo não é obrigatório. Então, a DIRF aceita o seu arquivo, mesmo que não tenha relação de dependência informada, não gera nenhum transtorno lá na frente, nem para o funcionário, nem para a empresa. Temos aqui a transferência de filial. O sistema, ele sempre está no log, quando a gente gera DIRF, que tem divergência. Na verdade, o que ele faz? Ele só compara dentro do cadastro, dentro da transferência, ele compara uma linha com a outra e vê que ela não está igual. E realmente, não está. A gente tem dados diferentes porque foi feita a transferência. Então, o log de transferência pode ser desconsiderado, tá? Autônomos. Tiago, lá dentro do cadastro do autônomo, a gente tem um código de retenção. Então, pode colocar perto dele e ele vai levar para a DIRF. Nem sempre é só por causa, é porque esse autônomo, ele não chegou no valor limite, né, a partir de 6 mil, que é o que ele leva. O governo pede que a gente informe a partir de 6 mil. Quero levar todos os meus autônomos. Então, eu entro no meu mnemônico, que é o P_VLLIM out, e troco de 6 mil para 1.00. E aí ele vai levar todos os seus autônomos, não somente quem teve rendimentos igual ou superior, né, a 6 mil. Então, se não tem o código, pode coloca o código para ele. Normalmente a gente utiliza o 0588, mas você pode consultar os códigos que a Receita visa. Dentro do site da Receita, tem um arquivo, um anexo deles, que traz todos os códigos de retenção que estão válidos hoje com a Receita Federal. Então, vocês podem entrar no site da Receita e dar uma olhadinha qual código de retenção correto. Desculpa, nós estamos uma dúvida aqui do Miguel, se vai apresentar alguma coisa no módulo financeiro. O financeiro, a parte do financeiro é bem simples, porque tem que estar só E2 DIRF igual assim, tem que ter código de retenção, né? Então, assim, a gente pega, geralmente não vem uma nota do compras, né? Passa por nós, financeiro, a gente se vir errado, a gente arruma, tá? A maioria das vezes, né? Se tivesse DIRF, a gente coloca que sim, se tiver o código de retenção errado, nós conseguimos arrumar, e nós geramos, assim, pela rotina FINA 401, ele faz a geração, 2 tabelas, que é SR4 e SRL. A partir dali, o GPE toma conta, né? Que daí faz as outras inclusões que é necessárias e gera o arquivo, né?
De nossa parte, a gente pega, anota, né? Altera se estiver errado. Se não estiver errado, a gente valida. No final do 401 tem um relatório. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar que a gente vai respondendo aí, tá ok? Sobre a falta de cadastro de verbas com IDs de cálculos específicos. Então, por exemplo, quando que ele vai barrar a geração da DIRF? Quando forem os novos identificadores. Então, nós soltamos aí alguns que são 1730, 1731, 1732, 1703. Se eles não estiverem cadastrados, a DIRF não gera. Agora, mas ele gera corretamente. É mesmo só se atentar a cadastrar esses novos IDs, não só para a DIRF, mas se eles não estiverem cadastrados, a gente não calcula a folha, a gente não faz nem outra movimento de roteiro. Sobre os autônomos. Então, os autônomos, a gente envia sim para a DIRF quando eles têm um rendimento acima de 6 mil. Se eu quiser enviar todos, eu tenho um mnemônico que fala sobre isso. Então, o mnemônico também temos documentos que a gente utiliza. Tiago, abre um ticket para a gente utilizar o seu cenário, porque ele leva com o código de retenção. Então, se eu colocar o código para o meu autônomo, ele vai levar para a DIRF e de acordo com o meu mnemônico também. Então, caso não esteja levando, abre um ticket para a gente, encaminhe informações, por exemplo, de tela do cadastro dele, coloca também a ficha. Quando a gente gera a ficha financeira por data de pagamento, para a gente todas as verbas que vem no cálculo da rescisão. E parametrizadas para levar para a DIRF. Podem utilizar o nosso link de sugestão de incidências e o seu jurídico para ver qual é a melhor maneira de preencher. Tanto regime caixa quanto competência. O que leva, né? Quais meses ele leva para a DIRF? Ele sempre vai ser por data de pagamento. Então, vamos lá. Meu regime é caixa. Eu paguei o meu mês de dezembro no dia 5 de janeiro. Então, em janeiro, ele vai levar as informações da competência 12, mas com data de pagamento do dia 5/1, por exemplo. E se for competência, ele vai gerar ali dentro do próprio mês, né? Dia 30 de cada mês, e ele gera na DIRF para a gente. Com o relatório de plano de saúde, que é o GP 008. Então, tudo que eu fiz via de coparticipação, ele tinha dentro do nosso link sugestão de incidências e o que está parametrizado para a verba do seu ambiente. Miguel, o que seria ele desajustados? Então, por exemplo, quando você abre o TXT, ele não sai linha a linha, ele sai uma informação, como se diz, como se fosse um texto inteiro, ele não pula a linha. Nesses casos, você pode abrir ele com outro programa que não seja o Notas. Tenta o Notepad++ para ver se separa. Primeiro, sua ficha financeira tem as incidências? Quais são os valores que não batem? Então, as suas verbas de INSS, tanto base como desconto, estão parametrizadas corretamente? E a gente também tem uma documentação só para a incidência de INSS, se for esse seu caso. Mas dá uma olhadinha com a ficha financeira, quais são esses valores que não batem? Então, qual seria o correto, né, do sistema levar? Tem férias envolvidas? Nesse caso do dependente, ele foi admitido com um dependente em rendimentos tributáveis do mês de admissão, aparece o valor, ok. Porém, não aparece o valor do dependente. Esse valor aparece na sua folha de pagamento? Esse valor, ele aparece dentro da sua ficha financeira? Então, a sua ficha financeira, quando você gera por data de pagamento, a verba de dependente está com T? Então, dá uma olhadinha para ver se está com a incidência correta e se foi, né? Porque se não foi gerado na própria ficha financeira, na folha de pagamento, então, consequentemente, ele não vai para a DIRF. A dúvida do arquivo TXT do financeiro que é utilizado para a importação. Então, o que a gente faz primeiro, Miguel? A gente roda o FINA 401, né? Gera a DIRF pelo financeiro, dá uma olhadinha dentro da manutenção do arquivo.
Vamos supor que você não usa o GPE, você só usa o financeiro. Nesse caso, você pode solicitar pelo CST a liberação dos menus da DIRF para que você possa conferir na manutenção se os valores e o cabeçalho vieram corretos dos seus fornecedores para a DIRF. Estando tudo correto, você pode gerar o nosso arquivo passo a passo, que a gente mostra como preencher cada campo da geração do arquivo. Nosso caso é regime caixa. O que acontece? Quando a gente no Proteus hoje, um campo que eu fale para o sistema que é regime caixa. Como que ele sabe? Através da configuração de verbas. Então, para casos de folha de pagamento, adiantamento, a gente temos duas documentações. Então, verbas para regime caixa e verbas para regime competência. Isso para você poder colocar dentro da sua folha de pagamento, né? Parametrizar sua folha. E para a DIRF, dá uma olhadinha na nossa sugestão de incidências. A gente fala qual ID tem que ficar com qual incidência para que ele leve corretamente. Para gerar a ficha financeira, então, eu não tenho como falar na ficha regime caixa competência. Como que ele sabe isso? Quando eu falo o seguinte, na pergunta, eu coloco data de pagamento. Quando eu falo por data de pagamento, o sistema entende que ele vai trazer para a gente o mês de janeiro com todos os pagamentos que eu tive dentro de janeiro. Então, quando o nosso regime é caixa, então, por exemplo, na minha competência 12 de 2018, eu paguei a minha folha de pagamento quando? No dia 5 de janeiro. Então, quando eu gerar a minha ficha financeira por data de pagamento referente ao ano de 2019, ele vai trazer para a gente já as informações que a competência era 12 de 2018, mas o pagamento foi dia 5 de janeiro. Vilma, dá uma olhadinha, eu te mandei um link de como conferir. Então, eu mostro como você gera a ficha e como que você confere com a manutenção. Tem print de tela e o passo a passo. Em qual campo se lança férias indenizadas e proporcionais, né, quando possui rescisão? O que você precisa dar uma olhada, Márcio? Primeiro, se todas as suas verbas estão configuradas corretamente. Dentro da manutenção do arquivo, a gente tem uma coluna que é própria para verbas rescisórias. Então, dá uma olhadinha lá pela incidência que você consegue verificar se está levando certinho. Previdência privada que não está indo para a DIRF. Davi, vocês fizeram tudo via menu de previdência? Então, preencheu a tabela S073, fez o lançamento lá em outros benefícios. E, por último, gerar as informações da previdência para a DIRF. A gente tem também um passo a passo deixa eu só lembrar o nome, tá? Previdência complementar para a DIRF. Eu vou procurar aqui, vou te mandar o link, tá? Para você ter com você como que você faz essa geração. Davi, te mandei uma documentação sobre a previdência, como você gera ela para a DIRF. Não identifiquei o desconto do INSS na relação da DIRF. A gente tem uma coluna de previdência, ela vem a data, dentro da manutenção tem a data, tem a coluna de rendimentos tributáveis, aí vem a coluna que vem como previdência social, se eu não me engano, eu não lembro o nome dela direitinho, mas é o INSS, e depois vem a do imposto de renda. E se não levou nenhum valor, dá uma olhadinha de como que estão as suas verbas, como elas estão configuradas. Patrícia, vou te mandar também o nosso passo a passo. Pessoal, liberei para todo mundo a resposta do link de como fazer a conferência dos valores da manutenção da DIRF. Como gera a minha ficha financeira e como que eu confiro, né, com os meus valores que foram gerados para a DIRF. Por favor, verifiquem se todos conseguem visualizar essa minha resposta com o link, por gentileza.
o que seriam as deduções do relatório de conferência? Ali o sistema vai somar INSS mais valores de dedução de dependente. Então, nessa coluna de deduções, ele traz para a gente o que eu tenho lá na minha ficha financeira com B, B1 e T e T1 de deduções do nosso relatório. Aí que é legal todo mundo ter o documento, né, se precisar. Pessoal, eu enviei também agora um link para todo mundo, que é como girar o arquivo magnético da DIRF, o passo a passo. Verifiquem se vocês conseguem também visualizar essa documentação, por favor. Só confirmem, por favor, se vocês conseguem visualizar a documentação que eu enviei. Ah, visualizado, obrigada. Assim a gente tem certeza que todo mundo consegue. Eu vou mandar aqui para vocês também. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar, Danilo, vou te pegar de exemplo aqui só para responder para todo mundo. Esse link que eu estou enviando é o link de todos os artigos que a gente tem dentro do Proteus RH DIRF. Então, se vocês quiserem, né, consultar, Vilma, te enviei um link com as incidências, né? Todas as sugestões de incidências. Aí eu mandei para todo mundo, que é um link legal para vocês terem para conferir a sugestão de incidências, né, das verbas para a DIRF. Nós não temos uma planilha de conferência, né? A gente tem um relatório de conferência ou geral ou adquirir a DIRF, mas não temos, né, uma planilha. Pessoal, o link que eu mandei da sugestão de incidências, ele é do TDN, ele é uma página logada. Então, vocês vão ter que se logar para poder visualizar. Conferência do Plano de Saúde. A gente tem um relatório próprio do Plano de Saúde que vocês podem gerar e conferir com a informação complementar que é gerada na manutenção do arquivo da DIRF. Isso para entender um pouquinho como que deve ser enviado para a DIRF. Em lançamentos mensais, ele vai para a manutenção da lista de informações complementares, mas ele não vai para a tela, ele apresenta CNPJ. Como eu faço manualmente, nesse caso, um chamado para a gente conferir como está o seu informe. Então, manda o seu informe de rendimentos, manda um print da manutenção do arquivo desse funcionário de exemplo, financeira, por data de pagamento, com a incidência 1 selecionada, para a gente poder analisar o porquê que ele não está levando os valores corretos. Mas sempre analisa para ver se ele realmente está levando para manutenção corretamente todos os valores. Bom, pessoal, a gente respondeu todas as perguntas que estavam aqui, tá? Caso possua mais alguma, a gente pede, por gentileza, para abrir um ticket, tá? A gente fica à disposição, a gente vai estar encerrando por aqui. Como eu mencionei, esse webinar é gravado, a gente vai estar disponibilizando dentro de alguns dias na home da consultoria, tá? Eu desejo uma boa tarde a todos, obrigado por terem participado, até mais.